Vamos começar a aula do primeiro alinhamento de fotos. Na aula anterior, a gente fez algumas configurações iniciais e agora a gente vai para a nossa próxima etapa importante, que é o primeiro alinhamento de fotos. Por que a gente fala primeiro alinhamento de fotos? Porque quando a gente utiliza pontos de apoio, a gente realiza dois alinhamentos de fotos, tá? É na mesma opção aqui no fluxo de trabalho. Só que a gente vai fazer um primeiro alinhamento agora, que para que vai servir esse primeiro alinhamento de fotos? Vai servir para a gente ter a primeira impressão do nosso terreno. Então observe que aqui, ó, o que a gente tem no terreno por enquanto são só nossos pontos de apoio, que são nossos pontos de referência em solo. E depois que a gente fizer o primeiro alinhamento de fotos, a gente já vai ter os primeiros pontinhos com coordenadas conhecidas que vão representar o nosso terreno. Então a gente vai utilizar esse terreno que vai ser projetado, esses pontos, que a gente vai chamar aqui de nuvem de tie points. A gente vai utilizar essa nuvem de tie points de referência para depois a gente fazer uma pontaria dos pontos de apoio e colocar essa nuvem, digamos assim, né, posicionalmente correta aqui no espaço que vai estar representando o nosso terreno. Então, primeiro a gente só precisa de uma nuvem inicial de tie points para que a gente tenha a representação desse terreno. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em fluxo de trabalho, alinhar fotos. E o que são esses parâmetros? Como eu falei, expliquei bem explicado isso no módulo anterior, vou só falar para frisar novamente o que vai estar acontecendo nessa etapa de alinhamento de fotos, o que o software vai estar fazendo. Primeiro, ele vai fazer algumas orientações que a gente fala, ele vai fazer orientação interior, orientação exterior, orientação relativa, absoluta. Eu comentei um pouquinho com vocês no módulo anterior a este e ao outro, que eu expliquei o que seria isso, né? Que primeiro ele encontra a orientação das fotos, para depois fazer a busca dos pontos homólogos, tá? Tudo isso vai gerar para a gente essa primeira nuvem de tie points, que são os pontos representando o terreno para a gente. Então aqui nessa opção aqui, ó, de precisão, que tem tanto Highest, que é ultra elevada, elevada, média, baixa e muito baixa, o software ele vai fazer o que a gente chama de piramidação. O que seria essa piramidação? O elevado é como se ele estivesse considerando a imagem do tamanho normal. Como a gente está utilizando aqui o Mavic 2 Pro, ele tem ali em torno de 20 megapixels, ou seja, uma imagem ela tem 20 milhões de pixels. Então o que vai acontecer nessa imagem elevada? Aqui, o software ele vai fazer a busca dos pontos homólogos, que são a busca dos pixels semelhantes entre as imagens que tem ali sobreposição. Então, se a gente considerar essa opção elevada, o software ele vai fazer a busca entre essas imagens considerando os 20 milhões de pontos. Quando a gente utiliza a opção elevada, é porque vai demorar bastante o processamento, né? Visando aí que ele vai fazer a busca pixel a pixel. Quando a gente utiliza essa opção Highest, que é ultra elevada, a Agisoft nem recomenda que a gente utilize ela. Ela recomenda ali mais para profissionais que vão ali para uma área acadêmica, que está querendo comprovar algum tipo de método, tá? Para a gente que está aqui no mercado de trabalho, fazendo os projetos, essa precisão elevada ela já basta para a gente. Mas o que acontece nessa Highest aqui? Ele vai considerar uma escala como se fosse 2:1, ou seja, ele vai dobrar o tamanho dessa imagem. Então, se aqui tinha 20 megapixels, aqui vai ter 40 megapixels, como se ele tivesse dobrado o tamanho do pixel, tá? No caso, ele vai pegar um pixel, dividir em 2 e considerar como se fosse 1. Então, ele trabalha em um nível subpixel. Então, isso daqui demora bastante para fazer essa etapa, tá? Agora, do elevado para baixo, o que acontece? Ele vai, digamos, diminuir a nossa imagem. Então, se aqui a elevada é 1:1, que ela corresponde realmente a quanto que tem de pixels na nossa imagem, o médio ele vai considerar 1:4. Então, se aqui tinha 20 milhões de pixels, aqui no médio ele vai considerar como se fosse 1:4. Então, ele pega aquele 20 milhões de pixels, é como se ele dividisse ali por 4, ficasse 5 milhões de pixels, tá? Uma imagem vai ter 5 milhões de pixels. Então, o que ele faz? Ele pega 4 pixels originais daqui e ele torna um pixel só, tá bom? Aqui embaixo ele faz na escala 1:16 e aqui no muito baixo 1:32. Quanto mais diminuir aqui essa questão da precisão, menor vai ser a sua imagem, tá? Mais rápido ele vai fazer essa busca pixel a pixel, porque os pixels eles diminuem a quantidade, tudo bem? Então, como a gente quer somente uma primeira impressão do nosso terreno, a gente faz esse primeiro alinhamento de fotos aqui no muito baixo ou baixo. Eu vou fazer aqui no baixo. Essa opção Generic Preselection
ela é utilizada quando não se tem o log de voo. O log de voo são as informações de coordenadas das imagens, tá? E os ângulos de atitude. Aqui no caso, ele já vem embutido nas imagens, então a gente tem um log de voo. Por isso que a gente deixa essa opção habilitada, Reference Preselection. Essa opção, a fonte aqui, para mapeamento, a gente não precisa escolher uma, tá bom? Essa opção Advanced Key Points, que também aí traduzindo seriam os pontos-chaves, eles são buscados aqui da mesma forma que os Tie Points, só que eles vão servir para fazer a orientação entre as imagens, tá? Para encontrar ali qual foi a posição que a foto ela foi tirada. Então, esse é feito para o processo de orientação que eu falei, né? Expliquei de forma bem simples assim, porque tem bastante teoria por trás. E os Tie Points, eles são nossos pontos homólogos, tá? São os pontos, os pixels aí correspondentes. Então, depois que o software encontrar um pixel correspondente em outra imagem, ele vai fazer a projeção desse pixel no terreno e aí ele vai ter uma coordenada conhecida, vai ser um ponto, e esses são chamados de Tie Points. Essa quantidade aqui de Key Points e Tie Points, a Agisoft indica 40.000 e 10.000. Lembrando que aqui é vírgula, tá? Não é ponto. Então, a separação decimal, no caso aqui, seria ponto. E a separação do milhar aqui é vírgula, tá? Então, não confundem, porque aqui é inversa essa questão. Essa opção ela só vai aparecer porque a gente aplicou aquelas máscaras na aula passada. Se a gente não tivesse aplicado aquelas máscaras, aqui estaria none e a gente não conseguiria clicar nessas opções. Aqui ele está perguntando se a gente quer que a gente aplique as máscaras nos Key Points ou nos Tie Points. Aqui pra gente vai dar na mesma, só que tem um que vai demorar mais do que o outro. Então a gente vai escolher aqui Key Points. Essa opção Guided Image Matching, a Agisoft indica que a gente utilize essa opção só quando forem imagens de ultra resolução, tá? Ultra qualidade. O que seriam isso? São imagens que têm mais de 50 megapixels ou 100 megapixels. São, digamos, 100 milhões de pixels. É bastante coisa. No nosso caso aqui, como são 20 megapixels, a gente não precisa utilizar essa opção. Se você marcar essa opção, o que vai acontecer? Vai demorar mais ainda o seu alinhamento de fotos e não vai fazer muita diferença, tá bom? Então, cuidado aqui com essa opção, a gente não precisa marcar ela. E esta opção aqui, Adaptive Camera Model Fitting, deixem ela habilitada porque ela traz aqui alguns parâmetros da câmera, tá? Que é embarcada no drone, que vai ajudar aqui no nosso alinhamento de fotos. Feito isso, pode dar um OK. E assim que terminar o primeiro alinhamento, eu volto aqui com o nosso resultado. Terminado o alinhamento de fotos, se ele não apareceu nenhuma mensagem, é porque deu tudo certo. Como que a gente confirma? Se eu vier aqui na abinha Projetos, ele vai ter essa opção aqui, ó. Abre o chunk nessa setinha e olha só, 172/172 Align. O que seria isso? Que 172 imagens alinharam de 172 fotos, então deu tudo certo nesse primeiro alinhamento de fotos. Eu vou frisar bastante aqui essa questão do alinhamento, porque é o primeiro passo aqui que dá errado em processamentos voltados para áreas rurais, tá bom? Então vamos ver o que ele gerou aqui. Lembra que antes a gente só tinha bolinhas azuis do centro aqui de coordenada da foto? Agora, o que ele fez aqui? Ele já conseguiu encontrar qual que foi a posição que a gente tirou aqui as fotos. Olha só, se a gente vier aqui, der um zoom, tá? A gente consegue ver aqui qual que foi a posição de cada fotografia. Ó, lembrando que se eu mexer tudo aqui e quiser voltar ao original, eu clico 0 e aí ele consegue voltar na vista original. Vou só desabilitar agora as imagens para a gente analisar aqui a nossa nuvem de Tie Points que geraram. Então, cada pontinho desse aqui que gerou, são a nossa nuvem de Tie Points, ela possui uma coordenada conhecida. Lembrando que todos os produtos que a gente vai gerar aqui são produtos georreferenciados. O que seria isso? São produtos que possuem coordenadas conhecidas. E esse daqui em específico está orientado no Sirgas 2000. E aqui vai mais uma observação. Por que quando a gente vira assim, ó, se eu clicar com a tecla 1 do teclado, né, a gente consegue uma vista aqui perspectiva, por que os nossos pontos de apoio, eles estão aqui em cima e a nossa nuvem de Tie Points, ela está aqui embaixo? Os nossos pontos de apoio, eles são nossa referência em solo, ou seja, eles foram coletados com receptores geodésicos que têm ali uma altíssima precisão posicional. Então, ou está variando milímetros, ou está variando poucos centímetros. Já a nossa nuvem de Tie Points, ela está, digamos assim, orientada segundo
o GPS embarcado no drone. E o GPS embarcado no drone, lembra que eu falei que ele tem uma precisão posicional como se fosse um GPS de mão, que varia ali em questão planimétrica até 10 metros, né, de 5 metros ali dependendo, a altimetria varia muito mais? Então eu posso dizer que a nossa nuvem de tie points ela está posicionada no local errado e os nossos pontos de apoio eles estão no local correto. E o que a gente vai fazer na nossa próxima etapa importante? A gente vai trazer essa nuvem de tie points para o local correto aqui, ó, através dos nossos pontos de apoio, tá? Como que a gente faz isso? Através da etapa de pontaria dos pontos de apoio, que é a nossa próxima aula. Então, o que eu vou falar aqui, frisar mais uma vez? Eu só desabilitar aqui os pontos de apoio. Se não aconteceu, tá? Se você teve erro aqui no seu alinhamento de fotos, o que pode ter sido? O software não conseguiu encontrar os pontos homólogos, tá? Os pixels correspondentes. Quando que ele não consegue encontrar isso? Quando as imagens, tá, ó, tem muita informação e essa informação ela é parecida com as outras imagens. O que seria essa questão de informação parecida? Os pixels eles são muito parecidos e o software não conseguiu fazer a busca desses pontos. Então, para você conseguir alinhar essa área, você provavelmente vai ter que fazer um voo mais alto, ou seja, um GSD maior, porque quando você faz um voo mais baixo, você está embutindo mais informação, mais detalhamento no seu projeto, nas suas imagens. Então, quando você aumenta a altura de voo, no caso que você aumenta o GSD, você diminui aqui a informação contida nos pixels. Algumas dicas que eu vou dar aqui, então. Se não alinhou aqui as suas imagens, o que você vai fazer primeiramente? Você vai selecionar as imagens que não alinharam. Então, por exemplo, eu venho aqui e seleciono quais que foram as imagens que não alinharam, tá? Digamos que sejam essas daqui, ó. Ele também marca aqui, tá? Se você seleciona ali ou aqui, ele marca aqui nos dois. Então, você seleciona somente as imagens que não alinharam, clique com o botão direito e coloca essa opção, ó, alinhar as fotos selecionadas. Se mesmo assim não alinhou, aí provavelmente você vai ter que refazer o voo, tá bom? Então aqui só são algumas dicas iniciais, mas se você escolher um GSD correto, configurou corretamente essa opção aqui, ó, de alinhamento de fotos, você vai conseguir fazer aí o seu alinhamento e as fotos não vai ter problema para serem alinhadas. E na próxima aula, a gente vai fazer aqui a pontaria dos pontos de apoio para posicionar a nossa nuvem no local correto, utilizando os pontos de apoio. Então, bons estudos, até a próxima aula!